Paz do Senhor, irmãos, amém? Pode se sentar, vou fazer uma oração e em seguida a gente vai para a palavra. Senhor, nós viemos, Pai, diante da Tua presença mais uma vez, Deus, para Te agradecer, Deus, por esse dia, Senhor, para Te agradecer por já se fazer presente aqui neste lugar, Senhor, e que agora o Senhor possa usar a minha vida, Pai, para falar ao coração dos Teus filhos, Senhor, que em nome de Jesus a Tua palavra seja ministrada através da minha vida, então o Espírito Santo possa agir, Pai, pois todas as coisas, Pai, são feitas através dele, Pai. Nada eu posso fazer, Jesus. Então que o Senhor venha atuar neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim, essa versão aqui é a NVI. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só dando um contexto assim desse versículo que eu acabei de ler, aqui em João 14 era a última semana do ministério de Jesus. Ele estava se despedindo para os discípulos, tanto que aqui na minha Bíblia o título é Jesus fortalece seus discípulos. Ou seja, ele estava trazendo uma palavra ali para fortalecer eles, porque ele iria para o Pai, né, e eles ficariam. Mas, mais para frente ainda, ele fala do Espírito Santo, ou seja, eles não ficariam sozinhos. O Espírito Santo viria e os lembraria de tudo que Jesus os ensinou para que eles pudessem dar continuidade na obra. Né, porque é para isso que o Espírito Santo está na nossa vida, para nos ensinar, para nos auxiliar, para nos encorajar, e para que a gente possa dar continuidade na obra de Deus. Jesus foi para o Pai, mas o Espírito Santo está aqui para que a gente continue fazendo o que Jesus começou. Né? Isso é nossa responsabilidade. Sozinho nós realmente não podemos fazer nada. Por isso que ele foi enviado para nos auxiliar e para nos ajudar. Mas aqui, então, Jesus, uns versículos antes, ele disse que para onde ele iria, os discípulos sabiam e conheciam o caminho. Porém, Tomé disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E essa foi a resposta de Jesus, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Então, vou me aprofundar um pouquinho nessas 3 palavras que ele citou. Né? Ele é o caminho, porque ele estava se referindo de ir para o Pai. Isso demonstra que o único acesso que nós temos hoje para chegarmos a Deus é através de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outra maneira, outras variáveis da gente chegar a Cristo, se não chegar a Deus, a não ser pelo próprio Jesus. Tem pessoas assim, né, que dizem, mas Deus é só um, pessoas de outra religião, fica assim, mas Deus é só um, tudo leva a Deus. Não, nem tudo leva a Deus. Olha só, Davi, abre para mim, por favor. João 3,16. Olha só o que disse. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito, único. Ou seja, para a gente chegar ao Pai, só existe uma maneira. Não existe outras formas. Deus, só por meio de Cristo Jesus. Assim como Deus é só um, o caminho para ele também é só um. Não existe variáveis, é único. Para nos chegarmos a Deus somente de uma maneira. Atos 4,12, por favor. Coloca no NVT, por favor. Diz assim, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em que toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Então, esses 2 versículos aqui demonstram claramente que não há salvação, não há jeito da gente chegar a Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Por isso, ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho. Agora, a verdade. Eu estava refletindo um pouquinho aqui quando Jesus ter dito que ele é a verdade, né? E me veio o pensamento assim, de Jesus ser a verdade, porque ele é a revelação de Deus em pessoa.
Ele é a verdade tanto como revelação do Deus vivo, do Deus Criador em pessoa, quanto também em palavra. Quando a gente lê a Bíblia, não é simplesmente palavras, tipo, foi escrito por homens. Obviamente foi escrita por homens, né? Obviamente, não tem como outra pessoa ter escrito. Mas isso aqui é a palavra do próprio Deus. Quando a gente lê, é o próprio Deus falando com a gente. É maravilhoso. Tem um salmo, acho que é Salmo 32:8, que diz assim: assim diz o Senhor, eu mesmo o guiarei, eu o aconselharei. O próprio Deus se coloca como conciliador da nossa vida. Ele não vai designar alguém para te aconselhar, ele próprio cuida de você. Entendeu? Então, assim, é maravilhoso. Olha só, Hebreus 1:13. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos. Não, é o errado, está errado. Está errado. Coloca Colossenses 1:15, então, por favor. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Isso aqui está falando que Jesus é a revelação do próprio Deus. Ele é veio o próprio Deus em carne e agora ele também é o próprio Deus em palavra. Então, Jesus é a verdade, Jesus é a revelação do Deus vivo. E, assim, quando a gente lê a palavra de Deus, nós não estamos lendo sozinho, né? O nosso auxiliador está conosco, nos ensinando, né? Nos mostrando todas as coisas. E a palavra de Deus é algo incrível, porque ela transforma, ela muda, ela liberta, é assim, algo único. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende que o que é ser nova criatura em Deus. Nós ganhamos realmente uma nova identidade, né? Se antes a gente era taxado como culpado ou pecador de alguma coisa, a palavra de Deus diz que nós somos perdoados através do sangue de Jesus. A gente ganha identidade como filho. Deus não só perdoa os nossos pecados, mas ele também nos considera como filhos. Ele também nos adota como filhos. Através da palavra de Deus, a gente entende que a libertação, eu não recordo bem, mas é um capítulo em Coríntios que fala que Deus é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali é liberdade. E ele habita dentro de nós. Hoje nós podemos ser libertos de qualquer prisão, né, espiritual, que nós não temos a capacidade, né, de nos auto-libertar. Mas através da palavra de Deus, da revelação de Jesus Cristo, nós podemos hoje ser livres. E Salmo 119:11 diz que o salmista fala assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus também nos orienta a gente desviar do pecado, porque a nossa tendência é sempre pecar, obviamente, né? Mas a palavra de Deus nos orienta. Por isso que o Espírito Santo nos lembra. Quando a gente está prestes a, às vezes, errar, sempre vem algo assim no nosso coração, na nossa mente, né, que nos recorda que a gente aprendeu, que a gente leu. Isso é o que ele nos auxilia a não pecar. Aí, se a gente peca, né, por conta própria, a gente pode acabar tendo pecado deliberado, mas ele é o nosso auxiliador, que realmente assim, nos direciona para aquilo que Jesus tem para nós, né, nos leva realmente para o caminho de fato. E a vida, Jesus é a fonte de vida. Todas as coisas subsistem hoje, toda a fonte de vida, como nós estamos aqui vivos hoje por meio de Jesus, os animais existem, as árvores que a gente vê crescer por aí existem, tudo por causa de Jesus, porque todas as coisas foram criadas por meio dele. Está lá em Colossenses 1:15-23. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações.
Agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade, nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Esse versículo que, essa parte de Colossenses está falando da supremacia e da supremidade do Filho, que é Jesus. E aqui ele fala que nós somos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E ele escolheu entregar seu único Filho por amor a cada um de nós. A gente nunca pode realmente duvidar do amor de Deus pela nossa vida. A maior prova de amor já foi feita, está lá na cruz, né? E hoje nós vivemos na graça de Deus. E o amor dele, assim, se manifesta em várias coisas nas nossas vidas. Nos últimos versículos, como disse, mas é necessário que a gente permaneça nessa verdade. Permanecer na verdade é o evangelho genuíno que a gente aprendeu desde o início, de arrependimento de fato. Nunca vai existir outro. Não existe outro evangelho sem ser esse. É o que Paulo fala lá em Gálatas. Não existe outro arrependimento, a não ser esse de Cristo Jesus, outro evangelho não ser o de Cristo Jesus, que trata do arrependimento, porque para a gente chegar a Deus é necessário antes nos arrependermos. O sangue de Jesus não vai cobrir as nossas vidas se nós não reconhecemos o quão pecadores nós somos, porque o quão dependentes nós somos dessa graça dele sobre a nossa vida. E, só para concluir, então, Jesus é a fonte de vida, não só da vida passageira que aqui agora a gente vê, mas também da vida futura, da vida eterna, né, que é a nossa esperança viva. A verdadeira vida eterna não é a gente ficar num lugar lindo, maravilhoso, assim, quietinho. A vida eterna, segundo Jesus, é conhecer a Deus e a Cristo Jesus, a quem Ele enviou. Então, a eternidade vai ser o quê? O tempo eterno para a gente conhecer a Deus, aquele que nos criou, aquele que nos amou e que nos redimiu, ainda quando nós éramos seus inimigos, né? Então, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, ponham-se de pé, por gentileza. Glória a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Senhor Jesus, Supremo Deus e bondoso Pai, te agradecemos porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós. Muito obrigado pela palavra dessa noite. Continue abençoando a Cibele grandiosamente. Pai, que alegria eu tenho vê-la em anunciar a Tua palavra, corajosamente, cheia de unção. Que o Senhor venha abençoá-lo cada vez mais. Abençoe também cada um dos jovens, Pai, dessa igreja, que eles venham ser cheios de Ti, Pai, cheio do conhecimento, cheio de fervor, cheio de zelo, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida deles, abençoo a vida dos meus irmãos que aqui vieram nessa noite para Te glorificar, para ter um tempo contigo. Muito obrigado, porque o Senhor esteve em nosso meio. Que privilégio, Jesus. Te amamos, Jesus. Pai, se conosco ao retorno às nossas casas, fale conosco em sonhos nessa noite, fale conosco, continue conosco, nós te amamos e abençoe o culto de amanhã. Teu reino, o louvor e a glória para sempre. Amém.